Olá, tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha querida? Continuando o estudo de membrana plasmática. Aula anterior, nós realizamos a introdução das principais características da membrana. Vamos recapitular? Vimos que a membrana, ela separa o que está de dentro com o que está de fora da célula, né? Essa membrana é lipoproteica, composta de lipídios e proteínas. E esse lipídio nós chamamos de fosfolipídio. Ele tem caráter anfipático ou anfifílico. Você lembra disso? A cabeça dele é polar, é o fosfato, PO4-3, e a parte de baixo é o éster, que é o lipídio, é o ácido graxo mais alto. Vimos também que pode ser que apareçam outros dois componentes. Se a célula for animal, ela tem HDL, bom colesterol na sua composição, o que favorece a permeabilidade da membrana. E vimos também que existe um outro componente que aparece do lado de fora, na chamada face externa da membrana. É um açúcar, que é o glicocálice, que tem vários papéis diferentes. Nós falamos aqui, batemos em cima dessa ideia, que esse açúcar glicocálice, ele é típico, não falei exclusivo, né? Eu falei que ele é típico de células animais. Típico, quer dizer, ele é mais comum de animais, em células animais como a nossa, mas pode ser que apareça em vegetais, pode ser que apareça em fungos e protozoários. Aí eu comentei, quem que não tem, né? Bactéria, procarionte e reino monera. Então, os procariontes, os procariotos, os procariotas, mesma coisa, né? Não possuem esse açúcar na face externa da membrana, que é o glicocálice ou glicocálice, ok? Vimos que o desenho aceito da membrana é um mosaico fluido, criado há muito tempo atrás por dois americanos, Nixon e Singer, não é isso? Modelo mosaico fluido. E fechando, o que é mosaico fluido? As moléculas se encontram em movimento, né? A membrana é mole, é fluida, tem aspecto líquido. É verdadeiro isso, né? Aspecto líquido. Então, as moléculas se encontram em constante movimento. Hoje nós veremos como as substâncias atravessam a membrana de dentro para fora ou de fora para dentro da célula. Nós vimos que a membrana é semipermeável. Algumas coisas atravessam a membrana e outras não. Que coisas, no geral, são essas? Moléculas pequenas, que nós chamamos de micromoléculas. Tem exceção para tudo, né? Em alguns casos, algumas moléculas grandes podem entrar ou sair da célula. Vou mostrar, claro, os mecanismos específicos para isso, mas, no geral, a membrana é semipermeável, as moléculas pequenas atravessam a membrana e as grandes supostamente não atravessariam. Semipermeável. A micromolécula passa e a macromolécula não passa. A pergunta dessa aula realmente é essa aí, né? Como que essas moléculas atravessam a membrana de fora para dentro ou de dentro para fora? Lembrar que membrana plasmática é uma nomenclatura, mas ela é bem variada, né? Membrana citoplasmática, membrana celular, plasmalema, adoro essa, biomembrana, que hoje é a nova nomenclatura, né? Biomembrana, ok? Então vamos lá, como que as substâncias atravessam a membrana? Eu posso, então, transportar substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora. A pergunta é essa, como que estas substâncias podem ser transportadas? Olha, nós conhecemos dois tipos principais de transporte. Você conhece como transporte passivo e transporte ativo. A pergunta, vamos começar, qual a diferença entre os dois? Transporte passivo, o que é algo passivo? Espontâneo. Já que ele é espontâneo, ele não gasta energia para acontecer. Como assim espontâneo? Imagine você numa sala de aula. Supondo que nessa sala caberia em média 50 pessoas, mas nessa sala teria 150 pessoas, bem apertadinho, gostoso, todo mundo ali juntinho, não é? Numa sala cabe 50 pessoas, teria 150 pessoas apertadas, tá? No corredor não tem ninguém. Eu abri a porta da sala. Qual que é a tendência? Entrar ou sair para tentar balancear? Não é sair? As pessoas sabem que está muito apertada a sala. E as pessoas saindo, haverá um equilíbrio entre os meios, o corredor e o interior da sala de aula. Isso é um transporte passivo. O transporte passivo é aquele que visa o equilíbrio. Ele é espontâneo. Já que ele é espontâneo, ele não gasta energia para acontecer. Como assim equilíbrio? A sala está muito apertada, o corredor não tinha ninguém. Vamos sair para tentar equilibrar. Vamos tentar balancear. Então, qualquer exercício que você visualizar, onde eu tenho os meios se equilibrando, se balanceando, isso é um transporte passivo. Já que ele é espontâneo, ele não gasta energia para acontecer. É o chamado barquinho a favor da maré. Você vai a favor da maré, a favor da tendência, a favor da, a palavra, concentração. Em frases decoradas, né?
a favor do gradiente de concentração. Você vê isso em livro, em apostilas, como assim a favor do gradiente de concentração? Que coisa linda, que coisa aqui, de novo, que coisa linda. Mas, na verdade, a favor da concentração seria a favor da tendência, a favor da maré. É espontâneo e não gasta energia para acontecer. Eu adoro esses efeitos especiais, chique demais, né? E transporte ativo. Transporte ativo, já que o passivo é a favor da tendência, é a favor do equilíbrio, é espontâneo e não gasta energia para acontecer, o ativo é o inverso, né? O que é um transporte ativo? Ele não visa o equilíbrio, ele visa manter uma diferença de concentração. Vamos de novo? Uma sala de aula com 150 pessoas. Caberia 50 pessoas nessa sala de aula, tá? E no corredor teria 10 pessoas. Então, dentro da sala eu teria 150 pessoas, no corredor teria 10 pessoas. Então, de acordo com esse exemplo de novo que eu criei para você, qual que é a tendência visando o equilíbrio? Entrar pessoas na sala ou sair pessoas da sala? Sair pessoas da sala, visando o equilíbrio, né? Aí seria um transporte passivo. No transporte ativo é inverso. Essas 10 pessoas querem entrar na sala que já está apertada. Aí teria 160 pessoas na sala. Mas por que isso acontece? Sei lá, a sala está quentinha, está gostoso, as pessoas querem ficar pertinho umas das outras. Não sei. Existe um objetivo. Existe um objetivo para que isso aconteça. Você vê, então, que não visa o equilíbrio do transporte ativo. Ele visa manter uma diferença de concentração. Ah, é do contra. Por isso gasta energia para acontecer. Essas 10 pessoas estão forçando a entrada na sala que já está apertada, vamos dizer assim. Isso é um transporte ativo, ele visa manter uma diferença de concentração. Portanto, ele é forçado e gasta muita energia para acontecer. Energia na forma de ATP. Lembra o mecanismo de onde é proveniente o ATP? O ATP principalmente é proveniente da quebra da glicose, da decomposição da glicose, pelo mecanismo de respiração celular e pelo mecanismo de fermentação, principalmente, né? Por esses mecanismos, haverá produção de ATP. E o transporte ativo visa o consumo de ATP. Ele gasta energia porque ele visa manter uma diferença de concentração, beleza? Então, o transporte passivo, ele visa o equilíbrio. Olhei para o exercício, vi os meios se equilibrando. Isso é um passivo. Ele é espontâneo e não gasta energia para acontecer. Já o transporte ativo visa manter uma diferença de concentração. Ele é contra a tendência, ele é contra o equilíbrio, ele é contra o gradiente de concentração. Como ele é contra, ele gasta energia para acontecer. O transporte ativo mais famoso que nós conhecemos são os mecanismos de bomba, da bomba. A mais famosa é chamada bomba de sódio e potássio. Olha, tem vários mecanismos de bomba. Bomba de hidrogênio, bomba de cloro, tem vários tipos de mecanismos diferentes, bomba de elétrons, que a gente viu na biologia, ao longo da biologia. A mais famosa é a bomba de sódio e potássio, que acontece principalmente em neurônios. Ela está relacionada com a transmissão dos impulsos nervosos. Veremos passo a passo, tá? O transporte passivo é o resto. O que é o resto? Você conhece duas coisas. Você conhece osmose e difusão. Então não é tão complicado assim. Ativo é a bomba. A mais famosa é a bomba de sódio e potássio, que gasta energia para acontecer, porque ela não é espontânea, visa manter uma diferença de concentração, passo a passo, daqui vai te mostrar. O transporte passivo seria o restante, né? Osmose e difusão. Olha, Dalton, mas eu conheço mais de uma difusão. Sim, você deveria conhecer duas difusões. Elas são chamadas de difusão simples e difusão facilitada. Não interessa qual seja a difusão, tá? Ambas trabalham com transporte de soluto. Fechando uma ideia principal, quando eu falo osmose, a osmose trabalha com transporte de solvente, de um lado para o outro. Veremos que lados são esses. Já a difusão trabalha com transporte de soluto. Perceba que no transporte ativo bomba de sódio e potássio também são solutos. Então entenda, para ficar bem claro na sua mente. Falou de osmose, você pensa em solvente. Solvente é osmose. Falou de soluto, eu tenho duas opções. Ou vai ser difusão, ou vai ser transporte ativo. Perceba que o complicado é o soluto, né? A variedade de mecanismos é maior no soluto. E a difusão são duas, simples e facilitada. Então, entre 4 mecanismos que eu estou tentando agora mostrar para você, dos 4, um é solvente, osmose, 3 é soluto. Difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo, que são os mecanismos de bomba. Então, perceba que a bomba transporte ativo, bomba de sódio e potássio, são solutos. Difusão, soluto. Osmose, solvente. Ok? Eu vou começar com a osmose, que é o mais famoso, o mais clássico. Olha,
O que tem questões de vestibular com osmose é uma coisa impressionante. Você, por exemplo, que presta Enem, nossa, é um nojo, tanto que aparece mecanismo de osmose Enem, porque a osmose é usada muito na química também. Então você vê esse mecanismo no seu dia a dia, o tempo todo você vê osmose, tá? Vamos começar devagar. A osmose trabalha com solvente, né? No dia a dia, como é que você pode entender isso aí, ou decorar, memorizar um pouco mais fácil? Imagina alguém pegando um pedaço de carne salgada. Imagina um bacalhau. Alguém comprou um bacalhau, alguém que você conhece, sua mãe, sua tia, seu pai, alguém comprou um pedaço de bacalhau, colocou um bacalhau na água, né? A pergunta, para que colocar esse pedaço de bacalhau na água? O bacalhau fica nadando, está morto, gente, é um pedaço de carne, não é? Então, para que colocar um pedaço de bacalhau na água? As pessoas falam para tirar o sal, tá vendo? Para dessalgar o bacalhau. Só que sal é soluto, então esquece por isso. Por enquanto isso aí. Vamos falar de solvente. No outro dia, se você perceber, o bacalhau está inchado, ele está maior. Por quê? Porque a água entrou no bacalhau. Então, enquanto o sal sai do bacalhau, a água entra no bacalhau. Qual o objetivo da água? Ir para o meio mais concentrado para que eu possa diluir esse meio que se encontra mais concentrado. Isso é osmose. Ela sai do meio de menor concentração de soluto, né, para o meio de maior concentração, visando diluir esse meio que se encontra com maior concentração. Quer dizer que a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A osmose passa a água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Você lembra disso? Hipotônico, hiper menos, né? Meio de menor concentração, menos concentrado. Meio hipertônico, de maior concentração, mais concentrado. A água vai para o meio mais concentrado, visando diluir esse meio que se encontra mais concentrado. Isso é osmose. Pense em bacalhau na água. O bacalhau fica inchado, porque a água entrou no bacalhau, visando diluir o sal. Tá vendo? Então, no seu dia a dia, você vê muita osmose. A pessoa fez um suco para você na sua casa, esse suco está melado. Ela fez um suco de laranja, alguém na sua casa, daí colocou mais açúcar. Diabetes mellitus tipo 2, você é diabético, né? Laranja já é puro açúcar, então laranja com muito açúcar diluído ali. E esse suco tão melado, né? O que você faz no dia a dia para melhorar esse suco? Você não joga água? Para quê? Para diluir o açúcar. Isso é osmose. Água no meio mais concentrado, visando diluir esse meio que se encontra mais concentrado. Você está vendo que legal? Alguém fez um arroz, esse arroz está muito salgado. A pessoa errou a mão no tempero e o arroz ficou muito salgado. O que nós fazemos normalmente? Joga água para quê? Para diluir o sal, osmose de novo. A água vai para o meio mais concentrado, visando diluir esse meio que se encontra mais concentrado. Isso é fantástico, é muito legal de ver o mecanismo de osmose. É muito bom, porque ele parece muito e ele é fácil. Então, dica do Daltinho. Dos assuntos dentro da biologia, da citologia, dos mais fáceis que você pode encontrar é a membrana. O problema dela é que é um assunto extenso, é um assunto grande. Então, exige um pouco de paciência da sua parte para entender o mecanismo. Tá? Então, eu gosto de fazer. Então, tá vendo? Então, entender o mecanismo de osmose. Ele é muito legal de você realmente visualizar. Olha que legal que é essa aqui. É clássica. O náufrago morre de sede bebendo água salgada. Verdadeiro ou falso? O náufrago poderia morrer de sede bebendo água salgada. Verdadeiro. Pessoas às vezes ficam naufragadas aí e tomam a própria urina para tentar sobreviver. Quem tem um certo conhecimento, né? Há pouco tempo atrás, no litoral paulista, umas pessoas, uns pescadores naufragando, estragou o motor do barco, um deles bebeu a própria urina. A pessoa não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto, mas sabia que não podia beber a água do mar, porque a água do mar é muito sal, né? Então, qual é a explicação para isso? A urina tem menos sal, né? Claro que você não vai beber urina, mas dentro de uma situação como essa, melhor a urina do que a própria água salgada, devido à quantidade de sal. Você ingerindo essa água salgada, o seu intestino grosso absorve esse sal e vai para a sua corrente sanguínea. A sua corrente sanguínea fica hipertônica, seu sangue fica mais concentrado. A água sai das células e vai para o sangue, do menos para o mais. Se as células perdem água, você fica desidratado. Você morre de sede bebendo água salgada. Vamos de novo. Sangue e células. Se o seu sangue recebeu sal, você absorve esse sal, cai na corrente sanguínea, o sangue fica mais concentrado, ok? Então as células ficam menos concentradas. A água sai da célula e vai para o sangue. Osmose, do meio de menor para o meio de maior concentração. Se as células perdem água, você entra em desidratação. O náufrago morre de sede bebendo água salgada. Tudo bem? Legal? Quer ver outra? O náufrago deveria evitar o consumo de peixe cru. O náufrago deveria evitar o consumo de peixe cru. Verdadeiro. Ele deveria evitar o consumo de peixe cru. Mas da outra vez, em filme, o cara só come peixe. Pois é um problemão. É a proteína. Vamos criar uma ideia. Se você consumir proteínas, a proteína no seu corpo aumenta a formação de ureia.
Ureia, amônia, ácido úrico, vem principalmente da quebra de proteínas, que são com moléculas formadas por nitrogênio. Lembra do aminoácido NH2? Proteínas são feitas de aminoácidos. O aminoácido é composto de amina, NH2. Elas são ricas em nitrogênio, que resultam na formação de produtos nitrogenados, que é o excreta, que é a ureia. Tá? Eu não lembro. Ureia. Se você consumir muita proteína, carne do peixe, o cru é irrelevante na história, o negócio é a proteína. É mais para te enganar, né? Então, essa proteína da carne do peixe aumenta a formação de ureia. Então, a ureia no sangue, ela aumenta a concentração. Mesmo princípio, se o sangue fica mais concentrado, as células perdem água para o sangue para diluir essa grande quantidade de ureia e você ainda faz mais xixi. Fica mais desidratado ainda comendo proteínas, comendo carne de peixe, entre aspas, cru. Perguntas clássicas de qualquer vestibular, tá bom? Então, isso é osmose. Agora, a difusão eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Eu quero mostrar para você inicialmente o que acontece com as células quando perdem água e quando ganham água, tá? Então, osmose em células animais. Primeiro, há diferenças entre a osmose em células animais comparada com as vegetais. Não são muitas, mas existem algumas, tá? Eu vou supor 3 meios de concentrações diferentes. Um meio que se encontra equilibrado em relação à célula. Lembra de meio equilibrado? Ele chama iso. Iso quer dizer igual, meio equilibrado. Isotônico. O que é isotônico? Equilibrado, balanceado, de mesma concentração. O meio hipertônico. O que é um hipertônico? Hiper, mais concentrado, de maior concentração, em relação a alguém, no caso a célula, e hipotônico, hiper menos concentrado, em relação à célula. Perceba, se alguém é mais concentrado em relação a alguém. Então, se o meio é hiper, esse alguém é hipo, é menos concentrado. Se o meio é hipo, esse alguém é hiper. Então, sempre existe um padrão de comparação, né? Se alguém está mais, alguém está menos e vice-versa. Então, iso quer dizer balanceados e equilibrados. Qual que é a tendência entre os meios? Equilíbrio. A tendência é equilibrar, mas não quer dizer que vá. Vimos que o transporte ativo visa manter uma diferença de concentração entre os meios. Ele não visa o equilíbrio, mas é um caso à parte, que é o transporte ativo. No transporte passivo, ele visa balancear, equilibrar os meios. É espontâneo, como a osmose, solvente, e não gasta energia para acontecer. Vamos lá. No caso do meio isotônico, eu vou supor que eu tenho agora uma célula e ela foi colocada nesse meio isotônico de concentração igual. As concentrações, elas são iguais. Dalton, que célula é essa? É uma hemácia. Por que o Daltinho está escolhendo uma hemácia? Porque é que mais aparece em provas, que mais cai em vestibulares. Ali podia ser uma outra célula, um pedaço de batata, ganhando água, perdendo água, não interessa. A ideia é a mesma, tá? Eu coloquei uma hemácia em um meio isotônico. E por que escolher hemácia? Junto com a hemácia aparecem 2 nomenclaturas diferentes. Vão aparecer 2 nominhos aqui que só aparece se for hemácia, tá? Primeira coisa, então, se o meio é isotônico em relação à célula, ela é isotônica em relação ao meio. A pergunta é, ela ganha ou perde água? Algumas pessoas falam assim, Dalton, se o meio está balanceado, se o meio está equilibrado, né? A água não entra e a água não sai. Errado. A água entra e sai, porém na mesma quantidade, velocidade e proporção, basicamente, tá? Então, já que está balanceado, lembrar que a água sempre circula. Você vê algumas situações hipotéticas da química, quando o meio está equilibrado, a substância não vai entrar, não vai sair. Só que em células, a membrana é semipermeável, ela permite o fluxo de substâncias. Substâncias entram, substâncias saem. Lembrar que soluto também faz o mecanismo aqui, tá? Eu vou te mostrar daqui um tempinho que a água, quando vai, o soluto vem, é sempre o inverso, quando são transportes passivos, tá? A osmose é o inverso da difusão. Veremos no futuro aí. Então, quando a água vai, o soluto vem, por difusão, tá? Por enquanto, esquece o soluto. Só o exercício falar para você, olha, considerando a passagem apenas de água, apenas de soluto, eu tenho que considerar aquilo que o exercício falou. Eu estou supondo apenas solvente, só osmose, tá? Então, quando o meio é equilibrado, eles são isotônicos, o meio em relação à célula e a célula em relação ao meio. A água sempre fica circulando, é um fluxo de solvente. Quando é isotônico, a água entra e sai, basicamente na mesma quantidade, proporção e velocidade. Se a água entra e sai na mesma quantidade, velocidade ou proporção, você concorda que o volume permanece o mesmo? Ele permanece constante, porque, óbvio, não ganhou muita água e não perdeu muita água, certo? Supondo agora o meio hipertônico, hiper quer dizer mais concentrado. Eu vou supor agora uma hemácia colocada nesse meio que é mais concentrado. Perceba que se o meio é mais concentrado, a hemácia se encontra menos concentrada. E se alguém está mais, alguém está menos. Então, você está percebendo que no meio hiper,
Bacalhau na água. A água vai para o bacalhau para quê? Para diluir o sal que se encontra mais concentrado. Osmose, água do meio de menor para o meio de maior concentração. Nesse caso, haverá uma perda de água no meio hipertônico. Se perde água, mas é claro que haverá uma perda de volume. Claro, ela vai ficar menor, né? Ela sofreu aquilo que nós chamamos de plasmólise, ficando plasmolizada. Agora, entenda, esse plasmolizado no dia a dia, você pode falar murcha, ou até mesmo enrugada. Ela ficou plasmolizada, murcha ou enrugada. Por que plasmolizada? Porque sofreu plasmólise. Aí vamos lá. Essa nomenclatura, murcha, enrugada, plasmolizada, que eu falei que pode ser a mesma coisa, para células animais. Na vegetal não é a mesma coisa. Na vegetal, murcha é uma coisa, plasmolizada é outra coisa. Há diferenças quando você visualiza os desenhos, as figuras, na prática. Agora, em células animais, tem autor que defende que sim, tem autor que defende que não. Daltina, na verdade, vê que é a mesma coisa. Tá? Você tem que usar o bom senso. Biologia tem que ter muito bom senso para fazer vestibular, para fazer provas, devido à nomenclatura variada que ela tem. Ah, não pode ser assim. Pode, pode. Pode com tranquilidade. Para cada autor há uma ideia, uma abordagem um pouco diferente. Não está assim. Usa o bom senso e faz de acordo com o exercício. Mas em animais, a palavra plasmolizada, murcha ou enrugada, para nós é basicamente a mesma coisa. Nas vegetais, não é. Há uma diferença na vegetal de plasmolizada com murcha. Então, o melhor termo é plasmolizada. Então, perde água, ela sofreu plasmólise, ficando plasmolizada, murcha ou enrugada, tá? Aí, eu falei para você que a hemácia é um tipo de glóbulo vermelho, é uma célula sanguínea que transporta oxigênio, que transporta gases na nossa corrente sanguínea. Quando a hemácia perde água, ela perde volume, né? Ela sofre uma retração. Na hemácia existe uma outra nomenclatura ainda, tá? Além de falar que ela ficou plasmolizada, murcha ou enrugada, ela ficou crenada, porque ela sofreu crenação. Olha esse termo. Na hemácia, plasmólise pode ser chamada de crenação. Além de plasmolizada, ela ficou crenada. Em exercícios, hemácias foram crenadas, ou seja, perderam água, sofreram plasmólise e foram colocadas em um meio de maior concentração. Ok? Então, vamos ver na tela aí. Quer dizer que a hemácia só vale se for hemácia, ela ficou também crenada. Ela sofreu crenação, que é a mesma coisa que plasmólise, tá? Olha que luxo de pergunta. O que acontece se eu transferir essa hemácia que se encontra plasmolizada para um meio que vai se equilibrar com ela? Olha a pergunta, o meio não está equilibrado, ele vai se equilibrar, tá? Então, o que acontece caso eu pegue uma hemácia murcha, plasmolizada, enrugada, crenada no meio hiper, e eu vou transferir essa célula para um meio que vai balancear com ela? Peraí, não vai balancear? Então, o que acontece com ela? Ela volta a encher, ela volta a ter um volume mais ou menos constante, mais ou menos normal. Ela volta a encher. Acontece muito isso no dia a dia, as pessoas quando vão no hospital e tomam soro. Cuidado com a ideia de soro, tem várias composições, tá? E esse soro balanceia a corrente sanguínea, fazendo que as células voltem a ganhar volume, isso é muito comum. A ideia do soro na corrente sanguínea. Às vezes a pessoa está desidratada, perdeu muita água, fez muito xixi, teve vômito, teve diarreia e perdeu muita água. O sangue fica muito concentrado, com alta concentração. Aí as células ficam mais enrugadas, plasmolizadas. Coloca soro, balanceia o sangue, elas voltam a ganhar volume. Muito legal, né? Se a perda de água é uma plasmólise, quando ela volta a ganhar água, não é o contrário da plasmólise. Então, entenda, a perda de água é uma plasmólise. Ela ficou plasmolizada, murcha ou enrugada. Colocada no meio isotônico, ela vai balancear, ela volta a ganhar volume, volta a encher. Não é o contrário da plasmólise. Eu não estou desfazendo a plasmólise, é uma desplasmólise ou deplasmólise. Eu estou desfazendo a plasmólise, tá? Então, isso aparece muito em provas, é muito legal. Eu estou até emocional dela. Então, de novo, quer dizer que essa célula colocada no meio iso, ela volta a encher, ela sofreu uma desplasmólise. Eu estou desfazendo a plasmólise, tá? E a nossa última opção, meio hipotônico, hipo quer dizer menos concentrado, tá? Se o meio está menos, obviamente, ela se encontra mais, porque se alguém está menos, alguém está mais. Lembra que é sempre invertido? O meio hipotônico é o meio de menor concentração, a água sai do meio de menor para o meio de maior concentração. Bacalhau na água, a água entra no bacalhau que se encontra mais concentrado, visando diluir o sal. Você decorou, né? Gravou, não gosto de repetir, não, mas vou repetir um pouco mais, tá? Quer dizer que a água passa do meio de menor para o meio de maior concentração. Ela está ganhando água, portanto, ela está enchendo, ganhando volume. Você viu que legal? Linda, charmosinha, toda cheia. Muito legal, ela está ganhando volume. Agora a pergunta é, quando ganha volume, ela ficou
túrgida, porque sofreu turgência ou turgescência. Ela sofrendo turgência ou turgescência, ela fica cheia, ela fica túrgida, bem inchadona, bem grandona, tá? Agora, entenda. A hemácia é uma célula animal. Olha, outra diferença, a primeira, na verdade, é animal para vegetal, tá? Quando uma hemácia ganha água, ganha volume, é uma célula animal, não é? Então, ela não tem parede celular. O que dá o que para a célula? Sustentação. Lembra de membrana esquelética, também chamada parede celular? As vegetais têm, mas os animais não têm. Então, uma hemácia, ela ganha água e vai, infelizmente, romper. Ela vai estourar, porque não tem membrana esquelética, também chamada parede celular. Então, no caso da animal, a hemácia é uma célula animal, não é? Ela ganha água até estourar, porque não tem membrana esquelética, também chamada parede celular. Membrana esquelética, lembra esqueleto, papel, sustentação. Ela não tem essa sustentação que a parede daria para ela, tá? Então, ela enche até estourar. Ela sofre a palavra lise na tela, tá? Quer dizer que ela vai encher de água, perceba de acordo com a nossa figura que ela vai estourar, ela sofre aquilo que nós chamamos de lise. Agora, eu coloquei um termo aqui embaixo interessante, nomenclatura de novo para hemácia. Se for hemácia, você fala hemólise. A lise da hemácia. Então, de novo, só vale se for hemácia, tá? Então, uma vegetal, ela é diferente do animal. No caso do animal, ela ganha água, fica túrgida, sofre turgência e vai estourar porque não tem membrana esquelética ou parede celular, tá? No caso ela sofreu lise, ela rompeu. Se for hemácia, você fala hemólise. Hemólise. Quer dizer, é a lise da hemácia. Hemólise. E tem mais uma nomenclatura. Efeitos especiais, tá? E tem mais uma nomenclatura. Quer dizer que ela sofreu lise, se for hemácia, hemólise. Existe uma nomenclatura um pouco mais antiga que voltou a aparecer em vestibulares. Quando a célula se rompe sofrendo lise, ela sofreu também, olha a palavra, plasmoptise. Diferente, né? Não confunda com plasmólise. Porque a palavra plasmólise, fala lise rompeu, né? Não é. Plasmólise ficou plasmolizada. Ela perdeu água e perdeu volume. Quando estoura, é uma plasmoptise, que é uma lise. Se for hemácia, hemólise. De novo, o termo hemólise é o rompimento da hemácia, que é um tipo de glóbulo vermelho. Agora eu posso falar lise ou plasmoptise, que é um pouco mais raro, mas vale também, tá? E eu comentei com você, fechando essa aula, que há diferenças quando você compara esses fenômenos de água no animal juntamente com a vegetal. São poucos, mas existem. Exemplo, acabei de comentar com você, que a vegetal não arrebenta, porque ela tem parede o quê? Celular, que oferece para ela sustentação. Então, no caso de um animal, fica túrgida até estourar, porque não tem parede celular. No caso de uma vegetal, ela fica túrgida, porém, ela não rompe, porque a parede dá o que para ela? Sustentação. Então, recapitulando. Uma vegetal ficaria túrgida e permaneceria túrgida, ela não estouraria, porque a parede dá para ela sustentação, o que não permitiria a sua lise. Tá? Primeira diferença entre animal com vegetal. E mais algumas diferenças. Visualizando a tela e fechando os princípios gerais dessa aula, perceba que uma célula vegetal colocada no meio isotônico. No meio iso, a água entra e sai na mesma quantidade, velocidade e proporção. O volume, perceba de acordo com o desenho, permanece inalterado. Já uma vegetal colocada no meio hipotônico, lembra, no hipotônico, ela ganha água, então ela ganha volume. Perceba que o vacúolo, que se encontra cheio de sal, né, ele ganha água e aumenta de volume. E a parede da célula está sofrendo distensão. Perceba que a parede está esticando, né? Ela é resistente, porém tem uma certa elasticidade. Então, perceba que ela está sofrendo uma certa distensão pelo ganho excessivo de água. Ela está ficando túrgida, ela sofreu turgência, não sofre lise, porque tem parede celular. Ela não vai romper, não vai sofrer lise, não vai sofrer plasmoptise. Ora, o curioso, é a última figura, é o último desenho. No meio hiper, ela não perde água e perde volume? Última vez. Bacalhau na água, a água entra no bacalhau que se encontra mais concentrado, visando diluir esse meio que se encontra mais concentrado. Então, se o meio está mais concentrado, ela perde água e perde volume. Mas perceba que ao perder volume, a parede não sofreu movimento, não sofreu retração. A perda de água é uma perda de água interna. É o volume intracelular, é o volume citoplasmático que diminui. Perceba que o vacúolo reduziu de tamanho, tá vendo? Ela sofre uma retração interna. A parede não sofre movimentos. Isso aqui é plasmólise, ficando plasmolizada, diferente de murcha. Eu comentei com você que lá no animal, murcha, enrugada ou plasmolizada é a mesma coisa. Aqui qual a diferença?
Essa perda de água, onde a parede não se movimenta, ela não se retrai, você fala que ela sofreu plasmólise, ficando plasmolizada. Porém, uma perda de água no ambiente onde a parede sofre uma retração, ela ficou murcha. É quando a planta sofre grandes prejuízos, realmente, né? Muito mais do que a própria plasmólise. Então, na plasmólise, uma perda de água interna, o vacúolo sofreu retração. Só que a parede não sofreu movimento algum. A parede não se retraiu. Ela sofreu plasmólise, ficando plasmolizada. Agora, no caso da murcha, que não é a mesma coisa na vegetal, no animal falei que é a mesma coisa, na vegetal, quando ela fica murcha, é uma perda de água total e a parede também ela sofre uma certa retração. Beleza? Fechamos a osmose. Próxima aula, nós falaremos de difusão, passo a passo, as duas difusões, simples e facilitada. Bom estudo para você, muito legal o assunto e tranquilo também, né? Cuidado com as observações e diferenças entre a osmose da animal com a vegetal. Boa aula, bom estudo, como sempre. Grande abraço, tchau.